Olá, este é o canal da Meneguesso e Melo Silveira, Sociedade de Advogados, a Advocacia Meneguesso da cidade de São Roque. Eu sou o advogado Júlio Meneguesso. Hoje é dia 3 de junho de 2020. Vamos lá. É inegável que a pandemia decorrente da Covid-19 alterou o modo de vida das pessoas. Também é notório que as 3 esferas do Poder Executivo têm editado atos, como decretos, principalmente os estados e municípios, restringindo a circulação de pessoas visando o isolamento social, estabelecendo o fechamento ou coibindo o funcionamento pleno de comércios que não são considerados essenciais. Tais medidas, não se discute, estão impactando financeira e economicamente grande parte da população e, consequentemente, afetando negócios jurídicos. Desta forma, vou tecer breves comentários sobre a revisão de contratos, como de locações comerciais, contratos escolares e contratos de compras de imóveis, em virtude dos eventos desencadeados pela pandemia que afetaram a capacidade de cumprimento de obrigações assumidas em contratos. Inicialmente, observe que o contrato é um acordo entre partes capazes, tendo um objeto lícito e juridicamente possível, com definições de direitos e obrigações. Uma vez celebrado, o contrato, como se diz, faz lei entre as partes, vinculando cada uma aos compromissos assumidos e responsabilidades por eventuais descumprimentos. Mas as obrigações assumidas em contrato podem ser revistas por causa da pandemia da Covid-19? A pandemia é fato que autoriza a revisão de contrato? Não há dúvida que a pandemia é um fato imprevisível, inevitável e externo. Foi um acontecimento extraordinário e totalmente alheio à vontade das partes que firmaram o contrato. Deste modo, pode-se concluir que a pandemia é um fato que permite a revisão contratual. Contudo, a análise da revisão deverá ser feita em cada situação concreta para que seja verificado qual o desequilíbrio contratual que foi causado em cada caso. Além disso, a teoria da imprevisão, que é admitida no Código Civil Brasileiro, somente pode ser aplicada se o contrato for de execução de longo prazo, onde existem prestações sucessivas, isto é, obrigações que deverão ser cumpridas consecutivamente, como pagamentos de aluguéis, parcelas de compras de imóveis e mensalidades escolares. E não é somente isso. As novas circunstâncias, no caso, as consequências advindas da pandemia, deverão ultrapassar, e muito, o que razoavelmente se podia prever quando o contrato foi celebrado. Por isso, pode ser dito que a restrição do funcionamento de um estabelecimento comercial, por exemplo, cujo imóvel é objeto de contrato de locação, admite, com a aplicação da teoria da imprevisão, a revisão das condições que foram negociadas antes da pandemia. Veja que o Poder Judiciário já decidiu, embora em análises sumárias, quando da apreciação de pedidos de liminares, pela redução do valor do aluguel quando o estabelecimento locatário teve restrição, ou até mesmo impedimento de funcionamento. Por oportuno, registro que os méritos desses processos ainda não foram julgados pela Justiça. Observo que em posicionamento oposto, a Justiça também já decidiu, em que pese a excepcionalidade da situação global atualmente enfrentada, que o Judiciário não pode compelir o locador a negociar contra os seus interesses, porque violaria o princípio da liberdade contratual. Não se justificando, portanto, a intervenção estatal em relação jurídica que é privada. Em outra decisão, o Judiciário reconheceu que deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada. Já em outro caso, na decisão judicial,
foi destacado que, sendo o locador uma pessoa física e que depende do aluguel para a sua manutenção, não poderia ser transferido a ele o ônus de redução gravosa do valor do aluguel. Mas, nesse caso, acabou admitindo uma pequena redução. Destaco que é fundamental demonstrar que a pandemia foi efetivamente a causa do descumprimento da obrigação ou da impossibilidade do seu cumprimento integral. Enfim, a boa-fé que sempre norteia os contratos deve ser observada, de modo que não pode ser invocada a impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual, se anteriormente à pandemia já havia essa impossibilidade. Portanto, restando demonstrado e caracterizado que a pandemia foi a causa do não cumprimento do compromisso assumido, o contrato poderá ser revisto. A finalidade da revisão será restabelecer o equilíbrio para que a obrigação possa ser cumprida com as novas condições. No mais, acrescento que está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei número 1179, que institui normas de caráter transitório emergencial para a regulação das relações jurídicas de direito privado em virtude da Covid-19. Nesse projeto de lei, que trata de várias matérias, foi inserido, por exemplo, que o termo inicial dos eventos derivados da pandemia no Brasil é o dia 20 de março de 2020, que não será concedida liminar para a desocupação de um imóvel urbano nas ações de despejo ajuizadas a partir de 20 de março. E também que as consequências decorrentes da pandemia em contratos não terão efeitos retroativos. Continuando, o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser objeto de revisão? De início, é preciso deixar claro que as mensalidades escolares são um parcelamento definido em contrato, de modo a viabilizar uma prestação de serviços semestral ou anual. Ou seja, o pagamento poderia ocorrer em parcela única, mas o pagamento parcelado acabou sendo feito para tornar mais fácil o cumprimento da obrigação pelas famílias. Outro sim, deve ser considerado que as escolas fizeram a sua programação anual em relação aos seus custos. E em virtude de tal programação é que foram definidos os valores dos contratos. Por isso que a Secretaria Nacional do Consumidor, lá do Ministério da Justiça, emitiu uma nota técnica recomendando que os consumidores evitem o pedido de desconto a fim de não causar um desarranjo nas escolas que já fizeram a sua programação. Entretanto, a renegociação do contrato escolar é plenamente possível, mas deverá ser feita de forma individual, mediante análise de cada caso, como orienta o PROCON de São Paulo. Em outras palavras, deve haver um diálogo essencial, uma livre negociação. Anoto que a escola tem a obrigação de receber a solicitação relacionada à revisão do contrato. O pai ou aluno, se esse for maior de idade, deverá efetivamente comprovar a necessidade da revisão do contrato em virtude de fato relacionado à pandemia. Daí a necessidade da negociação ser individual, porque considerará as possibilidades de cada caso e também as necessidades da escola. Aliás, o PROCON de São Paulo, também observo, já orientou no sentido que não seria recomendável uma regra uniforme, como desconto linear de 20% ou 30%, por exemplo, para todos os alunos, já que cada escola tem a sua situação. Até porque há casos de escolas que sequer poderão conceder descontos. E da negociação, que deverá ser com base na boa-fé, deverá resultar na concessão de um desconto, ou resultar num parcelamento mais alongado, ou até mesmo na impossibilidade da
concessão do desconto, quando isso ficar demonstrado pela escola. Desta forma, respeitadas tais condições, o contrato escolar poderá ser revisto. Dando sequência, passo a analisar a revisão de contratos de compras de imóveis. É possível? Sim, também é possível obter a revisão do contrato por meio do qual foi adquirido um imóvel mediante o pagamento parcelado do preço. Para tanto, a parte afetada deverá demonstrar, como nos casos de contratos de locações escolares, como acabei de falar, que a pandemia ocasionou um evento de força maior que escapou do seu controle. Quem impediu ou dificultou o cumprimento da obrigação assumida no contrato. Assim, a parte não poderá pedir a revisão se a impossibilidade, total ou parcial, do cumprimento da obrigação decorreu de fato estranho à pandemia ou anterior a ela. Embora a gravidade da situação que estamos vivendo não se permite tolerar comportamentos oportunistas de quem busca eximir-se de obrigação válida e eficaz sem a efetiva demonstração de que a pandemia da Covid alterou as condições contratuais. A necessidade da revisão não se presume, deve ser comprovada. Somente assim o juiz poderá intervir num contrato privado e autorizar a sua revisão. Também é oportuno consignar que o evento da Covid-19 é causa para a aplicação da cláusula contratual que contempla prazo de tolerância, por exemplo, para a entrega do imóvel. Desta forma, concluo ser possível a renegociação de contratos de compra de imóveis, desde que demonstrado que a obrigação precisa ser revista em consequência de fato relacionado à pandemia da Covid-19, o qual efetivamente alterou as condições contratuais inicialmente pactuadas. No mais, como as decisões judiciais levarão certo tempo para consolidar o posicionamento do judiciário sobre as matérias que abordei, formando a jurisprudência, é recomendável que as partes contratantes, com boa fé e lealdade, dialoguem exaustivamente e busquem uma composição. É isso. Agradeço pela sua atenção. O meu muito obrigado.